O ano de 2022 da Fórmula 1 começou muito bem para a equipe Ferrari e também para a equipe Red Bull. De uma forma inacreditável, as duas ali têm batalhado muito por vitórias nesse ano. Entretanto, uma situação específica pode acabar com o ano das duas equipes e muito mais dentro da Fórmula 1, por conta de uma punição gerada por uma nova regra da categoria. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e para a equipe Ferrari e Red Bull esse ano tem sido mais tranquilo do que o normal. É claro que não dá para falar que tem sido tranquilo até demais, ainda mais porque é um novo regulamento, carros completamente novos, com um novo estilo, um novo conceito, ligado principalmente a esse efeito aerodinâmico do efeito solo realmente, o que é incrível. Cria um ar mais limpo, permite mais ultrapassagens e ainda por cima tem a questão do novo teto orçamentário, que nivela de certa forma as equipes da Fórmula 1, permitindo que elas briguem frente a frente, mesmo tendo uma aquisição um pouco menor de patrocínios. Entretanto, isso também é um grande problema para a maioria dos times da categoria. Isso tudo porque o teto orçamentário foi implementado por conta da diferença ali de dinheiro mesmo entre as equipes. Por exemplo, não dava para comparar o quanto uma Mercedes gastava em 2019 com o quanto a Haas gastava. A Mercedes chegava a gastar 6 vezes mais do que a equipe Haas de Fórmula 1. Agora, com o novo teto orçamentário, acaba que as equipes são niveladas um pouco mais. E isso ajuda muito com relação ao desenvolvimento dos carros. Mas isso também traz um lado muito negativo para a Fórmula 1. Primeiro, a possibilidade de alguns times nem mesmo conseguirem completar algumas corridas. E em segundo lugar, a possibilidade desses mesmos times serem punidos por exceder o teto orçamentário. Entre eles estão Red Bull, Ferrari e Mercedes, que realmente correm esse risco. E a própria equipe Ferrari já admitiu que é bem provável que ela seja sim punida com alguns tipos de sanções ainda nesse ano de 2022. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, os links já estão todos aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, se você ainda não for um inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre essa questão do teto orçamentário e como isso pode prejudicar as maiores equipes da Fórmula 1. O novo regulamento técnico da Fórmula 1 já trouxe alguns desafios importantes, como eu já falei no início desse vídeo. Um carro completamente novo, efeito solo, novas questões aerodinâmicas e ainda tem a questão do motor, que vem com o novo combustível E10, que também acaba atrapalhando tudo de certa forma. Mas o novo teto orçamentário também veio como um novo desafio. A intenção é fazer com que as equipes atualizem de forma mais gradual seus carros, permitindo que os times de baixo consigam gastar bem próximo ali aos times com mais dinheiro da Fórmula 1. E além disso, também permite que as equipes economizem grana depois da pandemia, obviamente. Mas apenas 140 milhões de dólares são permitidos de serem gastos todos os anos na categoria, o que atrapalha muito alguns times da Fórmula 1. E Mattia Binotto, que é o chefe de equipe do time mais famoso da Fórmula 1, da escuderia mais famosa, que é a Ferrari, admitiu basicamente que novas atualizações chegarão ao F175 apenas no GP de Silverstone, lá em julho, daqui mais ou menos um mês. Isso tudo por conta desse novo teto orçamentário. E segundo ele, isso não será o bastante, não será suficiente para prevenir que eles ultrapassem esse teto orçamentário e acabem se dando mal nesse ano, talvez até mesmo sofrendo algumas sanções. Acho que não haverá como ficarmos abaixo do teto. Tenho certeza de que em algum momento vamos ultrapassá-lo. Mas o Binotto também disse basicamente que apesar de o regulamento permitir apenas gastos até 140 milhões de dólares, existe uma margem ali que eles permitem que as equipes ultrapassem, que é de aproximadamente 5% desse patrimônio, 5% desse orçamento, melhor dizendo. E isso pode sim ajudar alguns times a continuarem dentro do orçamento sem receberem algum tipo de punição. 10% de 140 milhões dá mais ou menos 14 milhões, ou seja, as equipes que têm essa margem de 5%,
em 140 milhões de dólares, poderiam gastar até 147 milhões de dólares nesse ano, por conta dessa margem estipulada pelo regulamento. Só para deixar claro, para quem não entendeu a conta que eu fiz, foi basicamente 10% de 140 milhões é igual a 14 milhões. Metade disso é 7 milhões de dólares, ou seja, 5% de 140 milhões, que é o orçamento do teto orçamentário hoje em dia, dá igual a 7 milhões de dólares, ou seja, somando 7 milhões, que é os 5%, mais os 140 milhões de dólares dá 147. Só para deixar claro que eu sei que deve ter ficado um pouquinho confuso. Mas olha o que Binotto falou em entrevista. No regulamento, há uma margem de 5% além do teto inicial. E se você não ultrapassar esses 5%, isso pode ser visto como uma infração menor. Como eles, FIA, vão decidir isso em termos de penalização, não faço ideia. E segundo o livro de penalizações, é óbvio que ultrapassar esses 140 milhões, mesmo ficando dentro dos 5%, ainda seria danoso, mas com punições um pouco menores, que vão desde sanções até perda de pontos no campeonato de pilotos e de construtores. E segundo Mattia Binotto, essa é a maior preocupação das equipes nesse momento do campeonato. Já estamos no verão e o valor não é o bastante para cobrir os custos excessivos. Quais serão as implicações então? A questão mais importante é que muitas equipes vão estourar esse teto e acredito que será muito ruim para o regulamento financeiro. Agora, se ele está sendo violado, isso deve iniciar o debate sobre a funcionalidade dessa regra, trazendo de volta a discussão sobre o tema. E é nesse momento do campeonato que talvez a gente possa começar a se preocupar um pouco mais com as equipes que existe ali uma maior torcida na Fórmula 1. As equipes que mais vencem historicamente, Mercedes, Red Bull e Ferrari também. Essas três equipes parecem sofrer um pouco mais com esse teto orçamentário, principalmente porque elas não estavam tão acostumadas assim a gastar tão pouco dinheiro no desenvolvimento dos seus carros. É claro que outras equipes também devem sofrer com isso tudo, principalmente quando a gente considera que a inflação no mundo todo afetou diretamente as economias. Mas ainda assim é importante nós nos lembrarmos que a Mercedes, por exemplo, no ano de 2019, chegava a gastar 550 milhões de dólares no desenvolvimento do seu carro. Na época, chamado de W10, se eu não me engano. E justamente utilizando esses 550 milhões de dólares, conseguiu fazer ali o seu carro ser tão dominante. Agora, ela precisa gastar mais ou menos 1/5 desse valor, o que impacta diretamente no funcionamento da equipe. E claro, segundo Binotto, por exemplo, ele não acredita que seria correto, não seria certo demitir funcionários por conta do teto orçamentário. E acaba que esses gastos também incluem esses salários de funcionários, o que atrapalha tudo também dentro das equipes. Acaba que isso tudo vai influenciar a Fórmula 1, mas me parece que equipes um pouco menores, como é o caso da Haas, Alfa Romeo e também até mesmo a Aston Martin, podem acabar tendo certa vantagem nesse caso. Também é importante nós nos lembrarmos que apenas equipes maiores estão reclamando muito sobre esse novo teto orçamentário, como é o caso ali da Red Bull, da Ferrari, da Mercedes e até mesmo da McLaren. A gente percebe que outras equipes um pouco mais enxutas não estão sofrendo tanto com isso. Ou seja, pode ser que uma mudança no regulamento nesse momento prejudicaria as equipes que estão dentro do teto orçamentário desde o início do ano e que talvez nem mesmo tenham muitas condições de desenvolver seus carros nesse ano de 2022. E acaba que essa mudança, por exemplo, de um aumento do teto, poderia acabar prejudicando essas equipes menores que vêm fazendo certo desde o início do ano. É claro que nós não sabemos exatamente quais serão as sanções ali que a FIA irá implementar se alguma equipe ultrapassar o teto orçamentário, mas a gente sabe que podem sim ser extremamente sérias. Uma delas, como eu já disse, são a diminuição de pontos no campeonato de pilotos e construtores. Isso, como nós sabemos, poderia sim definir o campeonato em si. A gente sabe que tirar, por exemplo, 10 pontos de um dos pilotos poderia sim acabar fazendo com que o outro se tornasse campeão do mundo de Fórmula 1, o que iria prejudicar muito a esportividade. E aí, nós ficamos em uma faca aí de dois gumes de certa forma. Será que vale a pena aumentar o teto orçamentário para manter a competitividade entre Max Verstappen e Charles Leclerc ou para manter a justiça entre as equipes menores?
Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o teto orçamentário deveria ser aumentado ou mantido do jeito que está? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito com toda sinceridade que o justo mesmo seria a manutenção desse teto orçamentário. E o porquê disso? As equipes grandes já tinham a noção, já tinham o conhecimento de que esse teto orçamentário iria continuar durante todo o ano. E a gente percebe que tem grandes equipes, como é o caso da Mercedes e também da Red Bull, que tem atualizado seu carro de forma loucamente mesmo, durante praticamente todas as corridas. E reclamam depois do teto orçamentário. Mas ainda assim eles deveriam, na minha opinião, ter se programado, entendendo que eles não poderiam ultrapassar esses gastos nesse ano de 2022. Como não se programaram, na minha opinião, seria muito certo eles serem passíveis de punição. Eu não estou falando apenas de Mercedes e Red Bull, mas a própria Ferrari, como eu estou falando nesse vídeo, também reclamou dessa possibilidade. Ou seja, eu acredito sim que o correto seria manter o teto orçamentário e punir as equipes que excederem esse teto de alguma forma. Mas é claro que isso sim iria diminuir a competitividade, mas na minha opinião, essa seria a situação mais justa. Agora, também existe a possibilidade aí de aumentar um pouco mais o teto orçamentário e aí iria prejudicar as equipes um pouco menores, que não têm tantas condições de gastar tanto dinheiro no desenvolvimento dos seus carros. E assim, a ideia de equalização de uma Fórmula 1 aí, de uma Fórmula 1 mais igualitária entre as equipes, de certa forma iria sim de água abaixo. Realmente, eu acho que é uma faca de dois gumes, é complicado, mas eu sou a favor, de certa forma, da manutenção do teto orçamentário ou então do aumento, mas sob a taxa de inflação mundial. Ou seja, por exemplo, se existe uma inflação de 10% no mundo todo, em média, acredito eu que o teto orçamentário também deveria aumentar em 10%, o que aumentaria ali 14 milhões de dólares, resultando em um teto orçamentário final de 154 milhões de dólares ao final desse ano. Também acho que seria justo, levando em consideração a inflação, mas de qualquer forma, acredito eu que não seria uma boa ideia aumentar significativamente na intenção de apenas não permitir que equipes grandes sejam punidas ao final do campeonato. Mas é como eu sempre digo, a sua opinião também é muito bem-vinda, deixe ela aqui embaixo nos comentários, eu quero saber o que você pensa. Se você gostou da análise desse vídeo, explicando aqui tintim por tintim o que pode acontecer se uma equipe, por exemplo, estourar o teto de gastos, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você gosta do meu canal, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!